Olá pessoal, boa tarde. Aqui quem fala é o professor Jackson Ramos. Vamos ter a nossa aula de matemática no ensino fundamental para os 8º anos. Vamos lá? Bom, nessa aula do 8º ano, a gente vai estudar um pouco sobre a parte de áreas de superfícies planas, assim como também a área do círculo e o comprimento da sua circunferência. São esses dois conteúdos que vamos vivenciar agora nessas aulas de 8º ano. Não fiquem aí preocupados com a questão de estar escrevendo os conteúdos, porque isso vai estar disponível depois nas plataformas tanto do Facebook como lá no YouTube, certo? Então preste atenção na aula. Qualquer dúvida pode interagir aí que a gente vai respondendo aqui ao vivo. Nesse momento, aí a gente tem o conteúdo de acordo com as exigências da BNCC, trazendo os conteúdos relativos a vocês, como a área de superfícies plana e a área do ciclo e o comprimento de sua circunferência. Medida da superfície. Para começar, um pouco de história. Há cerca de 5.000 anos, no Egito Antigo, desenvolveu-se uma geometria prática para resolver problemas do cotidiano, principalmente em situações de medição de terras medidas da superfície. Depois das inundações anuais do rio Nilo, quando as águas baixavam, as terras agrícolas precisavam ser novamente medidas e cercadas. Então, os puxadores de corda, agrimensores daquela época, percorriam as terras com o seu instrumento de medida, a corda, para fazer as medições diárias das superfícies necessárias. Mais ou menos seria assim. Naquela época, como não existia ainda a ideia de metro, não existia trena, não existia nenhum meio de medição, eles tinham como a medida deles uma corda. Quando o rio inundava as terras, eles precisavam refazer novamente essas medições, a fim de cobrar depois os impostos dos agricultores. Então eles usavam como a unidade de medida naquela época a corda, certo? Vejamos esse outro slide aí. Nesse outro, a gente vai analisar a composição do mosaico da famosa calçada em Copacabana, no Rio de Janeiro. Responda rapidinho. O que você observa na imagem desse mosaico da calçada em Copacabana, no Rio de Janeiro? Como você imagina que o artista conseguiu obter figuras que se encaixam perfeitamente uma nas outras? Quais as figuras geométricas utilizadas para compor a superfície do mosaico? Vou dar uma ajudinha. Para compor a área da superfície da calçada, o artista usou uma repetição de sequências de pequenos materiais em forma de quadriláteros, como se fossem peças de um quebra-cabeça. Conceito de área. A área é a medida de uma superfície. Para entender o conceito de área, observe o retângulo dividido em 9 quadradinhos. A área ou a medida da superfície desse retângulo é igual a 9. Nesse caso, a unidade de medida de área usada foi quadradinho. Decomposição e composição de área. Compor e decompor áreas de figuras planas é como recortar e colar ou montar e desmontar. Pegue uma folha de papel sulfite, que é aquela que a gente usa na escola como teste, provas, atividades que o professor entrega, também conhecido lá como papel A4.
e dobre as diagonais. Lembrando que as diagonais são aquelas partezinhas que é parecido como se fosse o vértice, as extremidades. Depois, recorte seguindo as dobras. Você obterá 4 triângulos. Observem aí na imagem abaixo. Você tinha inicialmente um quadrado, dobrando em diagonais e recortando, a gente vai obter 4 triângulos. Isso, no caso, seria a decomposição. Se eu quiser voltar a ter o quadrado, eu vou ter, no caso, a composição da área. Agora é sua vez. Tirem um print aí dessa tela, porque vai ficar como uma atividadezinha para vocês depois fazer junto com a família, tá? Já já vou mostrar a vocês direitinho como é que a gente vai fazer essa figurinha colorida aí, que a gente chama ela de Tangram. Vamos lá. Conhecendo o Tangram. Usando emborrachado, colorido, ou até mesmo com papel, vocês podem usar o papel do caderno, folha 4, qualquer tipo de papel que vocês encontrem. Lembrando que depois vocês têm que pintar todas as figuras com cores diferentes para facilitar a questão de fazer essa brincadeirinha com a família. Usando emborrachado colorido, e venha compor e decompor figuras planas, observando as regularidades. Conhecendo o Tangram. Tangram, tradicional jogo chinês. O Tangram é um quebra-cabeça formado por 7 peças, que tem formas geométricas bem conhecidas. São 5 triângulos, um quadrado e um paralelogramo, originados da decomposição de um quadrado. Sua idade e seu inventor são desconhecidos. Os chineses o conhecem por as 7 tábuas de argúcia, habilidades e destrezas. Reza a lenda, conta-se na história, que um imperador chinês deixou cair um espelho quadrado no chão e este se desfez em 7 pedaços. Com esses pedaços, que se transformou em pedaços mágicos, era possível construir outras figuras. Aprendendo na prática. Agora eu vou trazer mais uma atividadezinha para vocês fazerem em casa, certo? Utilizando instrumentos de medida, como régua, fita métrica e trena, para medir o comprimento e a largura de sua sala, do quarto, banheiro, da mesa da cozinha. Depois multiplica o resultado da medida como comprimento vezes largura, encontrando assim a medida da área das superfícies deles. Capricho. Então, vamos lá, mais uma vez. O que é que vocês vão fazer em casa? Vocês vão tentar fazer a medida da área da casa de vocês. Primeiro começa com a sala. Pega lá uma trenazinha dessa que o papai tem, mais ou menos semelhante a essa daqui. Ou até mesmo a régua da escola. Faz a medição do comprimento vezes a largura. Assim você obtém a área da sua sala. Assim vocês podem fazer também do banheiro, do quarto, que isso depois pode ajudar bastante ao papai ou à mamãe na hora de confeccionar ou até mesmo de pintar a casa, de colocar cerâmica. Isso vai facilitar bastante a vida de vocês. Unidades de medida diária. A unidade de medida padrão de grandeza área, de acordo com o Sistema Internacional de Medidas, o SI, é o metro quadrado, que é a medida da superfície de um quadrado, cujos lados medem 1 metro. Vimos já que tivemos 2 exemplos de unidades de medida. Lá na antiguidade, no Egito, as unidades de medida lá era a corda. Estão lembrados? Já mais na frente, a unidade de medida foi estabelecida por quadrado, quando a gente tinha lá uma figura geométrica com 9 quadradinhos. Então, para que não haja diferença em unidades de medida, o Sistema Internacional de Medida unificou todas as medidas relativas ao metro quadrado. Fique de olho. Quilômetro quadrado.
área de um quadrado cujo lado mede 1 quilômetro. Ou seja, cada lado com 1000 metros. Hectômetro quadrado, área de um quadrado cujo lado mede 1 hm, ou seja, cada lado 100 metros. Decâmetro quadrado, área de um quadrado cujo lado mede 1 dan, cada lado com 10 metros. Centímetro quadrado, área de um quadrado cujo lado mede 1 centímetro, ou seja, cada lado com 1 centésimo de metro. Tirou o print aí? É importante, viu? Para a gente depois fazer as atividades lá na frente. Vamos lá? Vamos lá para mais uma. Curiosidade. No Brasil, são usadas algumas unidades de medidas específicas para medir a área de sítios, chacras, fazendas e etc. Essas unidades são chamadas de medidas agrárias. Observe, no primeiro quadradinho aí, que representa um terreno, eu tenho 10 metros de cada lado. Um terreno com essas medidas tem área 10 metros, 10 por 10, que é igual a 100 metros quadrados. Essa área corresponde a uma unidade de medida de área chamada área. Observe agora o segundo quadradinho. No segundo quadradinho, eu tenho ele com 100 metros de cada lado. Pode representar um sítio, pode representar uma chácara ou até mesmo uma fazenda. Um terreno com essas medidas tem área 100 metros por 100 metros. Então, vai dar em torno de 10.000 metros quadrados. Essa área corresponde a uma unidade de medida também chamada de hectare. Outras curiosidades. Há outras unidades de medida específicas para medir áreas rurais. O Alqueire do Norte é equivalente a uma área de 27.225 metros quadrados. O Alqueire Mineiro é equivalente a uma área de 48.400 metros quadrados. O Alqueire Paulista é equivalente a uma área de 24.200 metros quadrados. Tirem print aí dessa tela, porque a gente vai precisar dela para fazer depois os exercícios que vem logo aqui na frente. E aí, printou? Vamos lá. Vamos para a área do quadrado. A área do quadrado, a gente deve logo lembrar que é toda figura geométrica composta por 4 lados, que todos os lados vão ter a mesma medida, certo? Então vamos lá. Helena tem uma chácara com 80 metros de cada lado. Qual é a área da chácara dela? Então, lembrando que o quadrado, todos os lados têm a mesma medida, então eu vou multiplicar lado vezes lado. 80 vezes 80. Esse cálculo a gente consegue fazer ele mentalmente. Se vocês analisar direitinho, a gente basta fazer 8 vezes 8, no caso 64. Como não é 8 vezes 8, é 80 vezes 80, então acrescenta os dois zeros. Então dá 6.400 metros quadrados. Então acabamos de ver a área do quadrado. Próxima área de figuras planas. Agora vamos para a área do retângulo. Lorena tem um terreno de formato retangular e quer calcular sua área. Veja o terreno abaixo. Analise bem a diferença lá do quadrado. O quadrado tinha todos os lados com a mesma medida. Já no retângulo, a gente tem lado diferente do outro lado. Então, a gente chama um de comprimento e o outro de largura. Comprimento a gente vai estabelecer pelo lado maior e largura vamos estabelecer pelo lado menor. Então, se no comprimento aí a gente tem um valor relativo a 50 e no valor relativo à largura de 30, a área do retângulo vai ser estabelecida por 50 vezes 30. Então, 5 vezes 3 dá 15, 50 vezes 30, 1.500 metros quadrados. Ok? Muito parecido lá com o quadrado, né? O quadrado lado vezes lado, no retângulo, comprimento vezes largura. Agora vamos para a área do paralelogramo.
Observe que o paralelogramo, ele também é bem parecidozinho com o retângulo, ele só que leva uma ligeira declividade. Então agora a gente não vai ser mais comprimento vezes largura, e sim comprimento vezes a altura, que no caso o comprimento agora a gente pode chamar de base. Então a área do paralelogramo vai ser dado por base vezes altura. Helena desenhou o paralelogramo abaixo e pintou sua área de azul. Qual o valor da área pintada? Então eu tenho de base 20, de altura 8. Então 20 vezes 8, 160 centímetros quadrados. Ok? Vamos lá para mais uma. Área do trapézio. Lorena desenhou o trapézio abaixo e pintou sua área de verde. Qual o valor dessa área pintada? Observe essas áreas. Todas essas áreas que estamos estudando até agora é o que faz parte do nosso ao redor. Tudo ao nosso redor é figura geométrica. Se a gente observar direitinho, um quadrado é bastante semelhante com a cerâmica. Um retângulo é bastante semelhante à mesa da sala. Depois a gente viu a parte do paralelogramo, que ela leva uma ligeira declividadezinha. E agora a gente está na parte do trapézio. No trapézio, a gente precisa analisar duas coisas, inicialmente. Um como base maior, que a gente vai pegar sempre o valor relativamente maior, que no caso da figura a gente tem como 10. A base menor, no caso a gente tem aí como 6. E a distância entre essas bases, que a gente vai chamar de altura. A forma do trapézio vai ser a base maior mais a base menor multiplicado pela essa distância entre essas duas bases, que vamos chamar de altura, dividido por 2. Vamos lá? Então, base maior. Quem foi a base maior? 10. Base menor. Quem é? 6. Então, 10 mais 6, 16. 16 multiplicando pela distância entre essas bases. 16 vezes 4. Então, 16 vezes 4, 64. Dividido por 2, que é da fórmula, a gente obtém 32 centímetros quadrados. Beleza? Tira um print aí, que isso aí vai ser importante para a aula. Vamos para mais uma figura. E essa figura, bastante conhecida, né? Eu acho que todo mundo, quando olha, já sabe o que significa. Muito parecido lá com a bandeira do Brasil. Helena desenhou uma bandeira no formato do losango abaixo. Qual a área da bandeira desenhada? Então agora a gente está indo para a área do losango. No losango é importante a gente agora conhecer quem é diagonal. O que é a diagonal? Diagonal é quando a gente encontra de um vértice ao outro vértice e passa uma linha reta. Então essa linha reta é o que a gente chama de diagonal. Certo? Aí na fórmula do losango a gente tem que encontrar duas diagonais. Uma maior e uma diagonal menor. A diagonal maior a gente pega da esquerda para a direita. A diagonal menor, a gente aí nessa fórmula da bandeira, a gente pega na parte superior até a parte inferior. Então, diagonal maior, 8, diagonal menor, 6. Multiplicando 8 vezes 6, a gente encontra 48. 48 dividido por 2 se obtém 24. E aí, beleza? Vamos para mais uma? Vamos lá. Não esquece de tirar print aí. Lembrando que esses materiais todos vocês vão encontrar lá no YouTube, no Seduc Play, e também na página da Prefeitura Municipal de São Caetano e também da Secretaria de Educação de São Caetano. Ok? Todo esse material vai estar lá disponível para vocês. Agora vamos para a área do triângulo. Lorena encontrou uma placa triangular com as medidas representadas abaixo. Qual a área dessa placa? Observe que esse triângulozinho aí, ele é bastante semelhante quando a gente está fazendo qualquer tipo de viagem.
Se vai daqui em Caruaru, se vai de Caruaru a Recife, a gente encontra muitas placas durante o percurso. Essas placas normalmente vêm sinalizadas e vêm com esse formato triangular. Como calcular uma região triangular? Na área triangular, a gente vai calcular a base vezes a altura dividido por 2. Qual é o valor da base? A base é aquele valor que é o que sustenta a figura. Se a gente colocasse ela em pezinha, é o que a gente relaciona à base. Então, aí na base, a gente tem o valor relacionado a 50. Na altura, relacionado a 30. Então, 50 vezes 30, dividido por 2. Por que essa fórmula é dividido por 2? Observe bem a fórmula lá atrás do quadrado. O quadrado era lado vezes lado. Se eu corto o quadrado no meio, eu tenho 2 triângulos. Então, por isso que a fórmula do triângulo surge a partir da base vezes a altura dividido por 2. Então, 50 vezes 30, 1.500. 1.500 dividido por 2, 750. Então, fizemos aí o cálculo da área do triângulo. Vamos lá para mais uma. Agora a área do círculo e o comprimento de sua circunferência. Vamos lá. Antes de começarmos a falar de comprimento da circunferência e da área do círculo, vamos relembrar o que cada um dos dois e por que não podemos usar um único termo para fazer referência ao círculo e à circunferência. A gente não pode chamar círculo de circunferência e circunferência de círculo. A circunferência, eu coloquei aí para vocês, ao lado, com uma linha azul. O que seria a circunferência? Vamos pegar algo prático. Se a gente compra uma pizza, aquela borda da pizza é o que a gente chama de circunferência. A pizza central é o que a gente chama de círculo. Para que me serve a circunferência? A circunferência ela é interessante você saber calcular até para quando você comece a fazer caminhada, comece a correr. Imagina lá do lado da sua casa tem uma praça com formato circular. E você vai diariamente fazer esses percursos. Agora não, né? Agora está todo mundo em casa, não pode sair, mas Deus queira que isso passe rápido. A gente começa novamente a fazer esses percursos de caminhada, de correr. E normalmente eu vou para essa praça, ando 4, 5 voltas nessa praça. E nunca sei quantos metros eu andei ou quantos quilômetros eu andei. Então o cálculo da circunferência é o que me interessa para saber exatamente quanto foi o percurso. Então, em prática, se diz que a circunferência é o conjunto de pontos que estão em uma mesma distância do centro. Essa distância é conhecida como raio. O círculo, que é formado por a circunferência e por pontos infinitos, pontos que preenchem seu interior, pois ele ocupa um espaço e pode ter a sua área calculada diferentemente da circunferência. Então, só para a gente lembrar direitinho aqui, ó, eu trouxe até uns exemplos aqui para a gente lembrar. Essa figura aqui, deixa eu dar um zoom nela aí, é o que a gente tem como circunferência. Aqui é a circunferência. Essa região que borda ela, a circunferência, e essa região central é o círculo. Eu vou colocar ela aqui sobreposta em cima de outra figura para ficar melhor de entender. Quando eu coloco uma figura sobreposta em outra, eu vou visualizar perfeitamente agora como ficaria. Essa parte branca é a circunferência. A parte azul é o círculo. Então, quando eu me retrato em área, aí eu tenho que olhar apenas para a região azul. Quando eu me retrato a circunferência, é dar uma volta na praça, ou nessa fita métrica. Então, vamos lá. Aí a gente obtém as fórmulas do círculo e da circunferência. Lembrando, o círculo é a área.
Circunferência é quando a gente vai dar uma volta em torno dessa área. Como é que a gente vai atribuir a essas fórmulas? Medida do raio é o que a gente chama do centro até qualquer ponto da circunferência. Isso é o que a gente chama de raio. Π, a gente sempre considera como um valor relacionado a 3,14. A área do círculo, aquela região tipo uma pizza, quando a gente compra uma pizza, a gente compra por área, compra pequena, média e grande. A área vai ser estabelecida por π vezes o raio ao quadrado. Já o comprimento, que a gente já não pode mais pegar o exemplo de área, e sim agora de dar uma volta na praça, vai ser 2π raio. Beleza? Então vamos lá. Áreas equivalentes. Considerando um quadradinho como unidade de medida de área, podemos afirmar que as 4 figuras abaixo têm a mesma área, ou seja, são equivalentes. Se vocês observarem aí nessas 4 imagens, se contarem direitinho quantos quadradinhos tem nessas 4 imagens, todas compõem de 8 quadradinhos pintados de vermelho. Isso quer dizer que essas áreas são equivalentes. Bem tranquilo, né? Então vamos lá. Ampliação e redução de figura. A proporcionalidade é muito utilizada na ampliação e redução de figuras planas. Para manter a proporcionalidade da ampliação ou redução de figuras planas, os lados da figura ampliada ou reduzida são proporcionais ao lado correspondente da figura original. Na ampliação ou redução de figuras planas, os ângulos não sofrem alterações. Por outro lado, o perímetro e a área das figuras sofrem aumento ou redução. O que seria, em outras palavras, falar sobre ampliação e redução de figuras planas? A questão de ampliação é como se fosse lá no celular, a gente dá um zoom na figura. A gente, quando tira uma foto e quer alcançar um lugar mais distante, o que é que se faz? Dá um zoom. Então, a gente está ampliando a figura. A gente não pode, em si, mexer na estrutura da figura, mexer no ângulo da figura. Então, o perímetro vai ficar aumentado, lembrando que o perímetro é a soma de todos os lados, e a área também ela vai sofrer um aumento. Tanto serve como aumento ou como redução. Beleza? Vamos lá. Observa aí esses exemplos aí que eu coloquei de 2 televisores. Eu tenho um menorzinho, no lado esquerdo, e tem outro, figura ampliada. Observe que quando a figura está ampliada, apenas houve um aumento da figura, onde a gente aumenta a área, aumenta o perímetro, mas o ângulo da figura permanece sendo o mesmo. Agora é a sua vez. Reúna-se com a família e analise as figuras ampliadas ou reduzidas e indique a razão de ampliação ou redução das mesmas. Compare área, perímetro e ângulo. Essa atividadezinha vocês podem fazer pegando sempre o valor que foi aumentado da figura, dividindo pelo valor da figura inicial. Então, esse valor será o que a gente chama de razão. Vamos lá para um problema. Vamos colocar isso agora em prática. Observe os anúncios e responda às questões propostas. Primeiro anúncio. Vende-se fazenda diária igual a 5.800 alqueires mineiro. O valor é de 1.600 por alqueire. No segundo modelo, ou no anúncio, ele diz que vende-se fazenda diária igual a 7.600 alqueire paulista. O valor é de R$ 1.100 por alqueire. No primeiro item, ele diz lá, qual o valor de cada fazenda? Bem simples, né? Bem básico. Eu pego o valor em reais por alqueire e multiplico pela área de cada um. No caso, no primeiro exemplo, eu vou pegar 5.800 e multiplicar por 1.600. Já no segundo anúncio, ele diz que é igual a 7.600 alqueire paulista e cada um corresponde a 1.100 por alqueire. Então, eu vou multiplicar 7.600 por 1.100. Vou ter
o valor relacionado de cada fazenda, certo? No segundo item, ele diz lá, qual fazenda tem maior área em metros quadrados? Então, para isso, eu precisava ter aquelas informações iniciais, trazendo o valor do Alqueire do Norte, Alqueire Mineiro e Alqueire Paulista, que eu coloquei aí do lado só para a gente lembrar. Aí ele pergunta, qual fazenda tem maior área em metros quadrados? Então, eu precisava pegar agora, no primeiro, 5.800, que é os alqueires mineiros, e multiplicar por 48.400, que é o referente que vale cada alqueire mineiro. Então, fazendo essa multiplicação, eu obtenho 280 milhões e 720 mil. Isso vai me dar que é a maior fazenda. Vou deixar essa tarefinha aí para casa para vocês realmente comprovar se isso está correto, fazendo com o anúncio 2, tá? Pega o anúncio 2 e multiplica 7.600 por os Alqueire Paulista, que é 24.200, e confere se realmente é menor do que o anúncio 1. Vamos lá para mais um. Em casa. Esse daí agora vocês fazem um trabalho em casa, junto com a família, que é bastante dinâmico. Vocês vão gostar dessa questão de estar brincando com a área de figuras através de um Tangram. Como é que vocês vão fazer isso? Usando o Tangram colorido, que foi confeccionado com emborrachado ou papel. Cubra a superfície da mesa, formando um grande mosaico. Na hora de vocês confeccionar esse Tangram, não pode confeccionar ele de todo jeito, certo? Primeiro tem que estabelecer algumas regrazinhas. O Tangram ele é confeccionado a partir de um quadrado. Estão lembrados lá da antiguidade, né? Antes tinha um espelho em forma de quadrado, que ele caiu, se transformou em 7 peçazinhas mágicas. Então o que é que a gente precisa? Inicialmente, pega lá uma folha, mede lá 20 centímetros por 20, a gente vai obter um quadrado, depois passa uma diagonal de um vértice até o outro. Em seguida, no lado direito, dá para colocar aqui, Ivanildo, não dá? Coloca um zoom aqui, para passar para o pessoal aqui direitinho. Ó, vocês inicialmente montam um quadradozinho com o auxílio de uma régua, mais ou menos 20 centímetros de lado, 20 por 20. Em seguida, vocês vão puxar uma diagonal de um vértice ao outro. Feito isso, vocês vão encontrar agora o ponto médio nessa extremidade direita. O que seria o ponto médio? Encontrar exatamente o centro. Então, se eu fiz do quadrado 20 por 20, eu vou marcar em 10. Vou colocar um pontozinho aqui. Isso daí seria o ponto médio. Também vou fazer com essa parte de baixo. Se eu fiz o quadrado 20 por 20, eu vou marcar em 10. Puxo o segmentozinho de reta, certo? Depois disso, eu venho puxar do vértice até o outro vértice. Só que eu não faço até o final, eu faço até aqui. Ok? Feito isso, agora eu vou criar o meu paralelogramo. Como é que eu vou fazer o meu paralelogramo? Eu vou fazer o ponto médio desse vértice até o centro da minha figura. Ponto médio, mais ou menos aqui. E vou puxar um segmento de reta paralelo a isso. Ó. Observe que ele ficou agora no formato do paralelogramo. Por fim, o quadrado. O quadrado, ó, do mesmo jeito aqui, ó, faço paralelo a essa linha segmentada aqui. Ó. Então, se vocês analisar direitinho, eu agora fiquei exatamente com o meu paralelogramo perfeito. Claro que vocês aí vão fazer mais detalhe, porque vocês vão fazer com o auxílio da régua, tudo medindo direitinho. Então, o que é que tem lá no meu Tangram? Deve conter 7 triângulos, um quadrado e um paralelogramo. Então, pinta isso com cores diferentes, recorta e entrega para o papai ou para a mamãe montar ele de volta, tentar fazer um quadrado. Caso ele consiga, sem nenhum tipo de problema, aí vocês podem brincar com eles. Podem mostrar uma figura geométrica, qualquer, e em seguida mandar ele refazer essa figura. Dá
2 minutos para ele ficar memorizando a figura e depois deixa ele tentar responder e tentar montar essa figura. Aí ao lado para vocês, volta lá para a tela lá, Ivanildo, por favor. Lá na tela já tem algumas imagens que podem ser feitas com o Tangram. Tem o número 3, tem um gato, tem um peixe, tem um cisne, tem um cachorro. Então a gente pode encontrar mais de 5.000 formas geométricas. Vamos lá? Vamos lá, passa lá na tela lá. Ó, vamos lá para o meu desafio. Primeiro desafio. Se a área do triângulo grande é igual a 1 metro quadrado, qual é a área do triângulo colorido? Veja que essa questão, inicialmente, ela pode ser bem difícil, bem complicada de se responder. Mas se a gente analisar direitinho, ela vai ser bem facilzinha de ser respondida. Vamos começar a analisar ela. Primeiro, vamos decompor essa figura. Se a gente decompor essa figura, a gente vai encontrar 4 novos triângulos. Conseguiram enxergar isso? Estou cortando essa figura e estou transformando em 4 novos triângulos. Estou ficando só com o triângulo agora central. Então lembre que eu peguei a figura inicial e cortei ela em 4 triângulos. Essa figura triangular central, eu agora vou dividir ela mais uma vez em 4 novos triângulos. Então foi o que eu fiz, tenho 1/4 de 1/4 da figura. Ok? Então, para mim calcular essa figura, basta multiplicar 1 vezes 1, que dá 1, e 4 vezes 4 dá 16. Agora eu vou deixar aí uma atividadezinha para vocês fazerem em casa, certo? Faça essa atividade em casa, depois passa lá para o supervisor da escola, os professores vão ajudar a responder essas atividades. Essas atividades depois eu vou passar as respostas para vocês, para a gente discutir uma aula seguinte. Isso aí fica como tarefinha para casa agora. Aí eu tenho as referências bibliográficas. Lembrando que vocês têm o livro como suporte a mais, mas pelos slides dá para vocês acompanhar. Todos esses slides vão ser disponíveis depois nas plataformas, tanto do YouTube como na página da Secretaria da Educação, da Prefeitura Municipal de São Caetano, e lá no YouTube por Seduc Play. Então, até lá, fiquem em casa, um forte abraço. Daqui a pouco a gente volta com as aulinhas para agora por 9º ano. Tchau!